Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao KabalaCast. Hoje, nosso episódio de número 6, nós vamos conversar sobre algumas coisas e objetos que você não deve, em hipótese nenhuma, ter na sua casa se você quiser prosperar, ganhar dinheiro, atrair prosperidade e também criar uma boa conexão com a sua espiritualidade. Gente, presta atenção que hoje o assunto está super importante. Antes de falarmos sobre isso, quero já convidar você que está nos ouvindo aqui pela primeira vez, fique à vontade para seguir todos os nossos canais aí de podcast. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, fique à vontade, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu curtir, deixa um comentário ao fim desse vídeo. Vamos lá, vamos falar sobre o nosso assunto. Existem alguns pontos de conexão arquetípica que nós devemos considerar se quisermos atrair prosperidade. Por quê? Porque, em tese, o que é um arquétipo? Arquétipo é algo que já causa automaticamente uma resposta no nosso inconsciente, ou seja, quando eu estou diante de uma foto, de uma imagem, de uma história ou de algo que causa uma resposta automática no meu inconsciente, eu tenho que tomar muito cuidado. E dentro da nossa casa é o lugar onde a gente tem que tomar esses cuidados se a gente quiser realmente atrair dinheiro, prosperidade. Então eu listei 5 objetos aqui, 5 situações específicas que não devemos cultivar esse tipo de atitude ou ter esse tipo de objeto na nossa casa. Então prestem muita atenção. O primeiro deles, eu já falei até em vídeos anteriores, gente, não é interessante ter em casa fotos de pessoas que já faleceram. Por quê? Porque, professor, não posso ter a foto do vozinho que morreu? Enfim, por quê? Porque essas fotos causam, num primeiro momento, uma situação de saudade e tristeza, e num segundo momento, isso causa um ponto de ligação etérica nossa com a pessoa que faleceu. Então, de certa forma, espiritualmente falando, você cria um laço de conexão que atrapalha a evolução daquela pessoa que já partiu e também atrapalha o nosso senso de felicidade aqui. A gente vai vibrar saudade, vai vibrar uma falta dessa pessoa que já faleceu e essa pessoa já cumpriu a etapa dela nesse planeta. Então, deixar fotos aparentes à mostra realmente assim não é interessante. Isso realmente atrasa o nosso senso de boa convivência, de prosperidade, de felicidade. Eu tenho que queimar todas essas fotos, professor? Eu tenho que dar fim em todas elas? Não necessariamente. Guarda numa gaveta, guarda numa caixa específica. O dia que der uma saudade, o dia que você estiver meio nostálgico, você corre lá, dá uma olhadinha, mata a saudade, fecha a caixinha, guarda de novo e pronto, vida que segue. Não é interessante deixar isso à mostra, tá bom, meus amigos? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, que é muito importante também, gente, é manter na nossa casa objetos quebrados. Tudo aquilo que estiver quebrado, seja um objeto, seja um móvel, seja um vidro, um espelho principalmente, primeira coisa, aquilo que quebrou e não tem conserto, joga fora, dá fim, realmente se livre disso. Aquilo que quebrou e você tem um certo apego, se você conseguir consertar, ótimo. Mas o importante é manter isso de uma forma funcional. Mas no caso de espelhos principalmente, é interessante que você não mantenha na sua casa, porque o espelho ele também funciona como um portal energético que liga, faz uma conexão do mundo físico com o mundo espiritual. E se existe um espelho quebrado na sua casa, aquilo causa uma energia de tensão, um ponto de vibração negativa. Vai atrapalhar a sua espiritualidade e vai atrapalhar também o seu senso de atração de dinheiro e prosperidade, porque tudo está ligado. Não é interessante manter na nossa casa objetos que estejam quebrados, principalmente se for um espelho, tá bom? Objetos quebrados atraem energia de falta, energia de pobreza, energia de escassez. É muito importante que esses objetos não fiquem nas nossas casas, tá bom, gente? Então, ó, quebrou, tem conserto? Ótimo, manda consertar. Não tem conserto? Se livra, dá linha para esse tipo de coisa, para que energias boas possam fazer parte daquilo que já não existe mais ali, daquilo que já está velho, daquilo que você já se livrou. Tem que dar lugar ao novo, senão a nossa vida não anda, tá bom? O terceiro ponto aqui, que é muito importante, plantas que já não têm mais vida. Por exemplo, se você abandonou aquele jardinzinho, as plantas estão morrendo, tá tudo abandonado, ou seja, é vida na sua casa. Plantas são filtros energéticos. Se você deixou suas plantinhas morrerem, olha, você tem que plantar outra no lugar, ou então você tem que se livrar daquilo de uma forma que não deixe rastros, porque tudo aquilo que é vivo dentro da sua casa, ele tem que exalar vida. É muito importante que você cuide muito bem dos seus animais de estimação, das suas plantinhas, dos seus jardins, de tudo aquilo que representa um ponto de conexão com a natureza e com a vida. Se você não cuida dos seus animais e principalmente suas plantas estão morrendo
movendo dentro da sua casa já é um sinal de energias negativas e é um sinal de que o seu ponto de conexão com a espiritualidade está muito abalado. Não pode haver energia de morte dentro da nossa casa, meus amigos. Então, é muito importante não cultivar plantas mortas em casa, certo? Próximo ponto aqui, de número 4, é muito importante. E preste atenção nisso, porque isso pode gerar até um certo ponto de discussão, assim, opiniões contrárias. É muito importante que não tenhamos na nossa casa imagens, quadros, objetos ou qualquer coisa que remeta à tristeza e morte, principalmente morte. Nesse caso, eu vou dar um exemplo aqui, um crucifixo, né? Eu já falei em transmissões ao vivo, já falei lá no Instagram, até em outros vídeos eu já citei. O que é um crucifixo, gente? Presta atenção. Vamos eliminar o fator religioso, né? Vamos eliminar que o crucifixo é um ponto de conexão dentro do cristianismo, enfim. O crucifixo, na verdade, ele é um sinal de morte. Ele representa a morte. Jesus foi crucificado. A cruz, nesse caso aí, é um instrumento de morte. Foi um instrumento usado para matar Jesus. Então, ele simboliza a morte. E lá na cultura de onde Jesus foi morto, até hoje, a cruz é um instrumento de tortura e um instrumento de morte. Não é interessante você manter na sua casa um crucifixo, porque tem essa egrégora, tem essa significância energética negativa. Isso significa morte. Você quer trazer uma energia de morte para sua casa? Se você cultivar uma energia de morte na sua casa, o dinheiro vai fugir de você, não vai entrar dinheiro ali e o seu ponto de conexão espiritual vai ficar muito abalado. Então, não é interessante, tá? Principalmente se esse crucifixo tiver a imagem de Jesus morto ali. Aí realmente a coisa ficou muito feia. Só a cruz, ele tem menos problema, vamos colocar dessa forma, mas ainda assim não é indicado, porque é um símbolo de morte. Agora, se tiver realmente com a imagem de Jesus preso ali, professor, mas é um altar, é isso, aquilo. Olha, o altar que você se conecta com a sua espiritualidade maior, espiritualidade que te assiste, você coloca uma imagem de morte, um ponto de conexão com a morte, com o sofrimento, isso é totalmente desnecessário. Isso vai fazer o efeito inverso. Ao invés de você realmente atrair dinheiro, prosperidade ou atrair uma boa conexão com a sua espiritualidade, aquilo vai atrair para você energias de tristeza, de melancolia, de morte, de caminhos fechados. É importantíssimo que não cultivemos em nossas casas objetos que remetam à tristeza ou à morte. Se for um quadro, né, algo de decoração, pessoas chorando, pessoas sofrendo, existem obras de arte que ilustram esse tipo de coisa. Então tem que ter isso de uma forma muito consciente dentro da nossa casa, dentro de um cômodo ali, para você apreciar de uma forma muito distinta, que tenha um contexto específico, porque senão você traz tristeza e melancolia para o seu lar. Então não é indicado. O quinto aqui e último, eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender. Não é interessante, meus amigos, que você tenha na sua casa uma Bíblia aberta. Por que, professor, que não pode ter a Bíblia aberta? Bom, Bíblia é um livro cabalista, é um livro energético. Todos os textos que estão colocados ali, eles falam muito mais a nível energético e espiritual do que somente a nível de história ou qualquer coisa assim, ou alegoria. Então, esses textos, eles têm um poder de vibração. O nosso cérebro, o nosso olho, ele tem o poder de fotografar tudo que ele enxerga. Nós temos uma memória fotográfica. Se a Bíblia aberta está passando pelo seu campo de visão, aquilo fotografou aquela imagem. Você não leu, você não tinha nem intenção de ler, mas aquela imagem ficou fotografada no seu cérebro. E se essa Bíblia está aberta em uma página que tem um texto que o seu cérebro não vai entender ali o contexto dele, vai pegar de forma esporádica, aquilo vai trazer significância errada e vai atrair para você situações negativas. Mas, professor, é o Salmo 23, é o Salmo 91, né? Geralmente é no Salmo 91 que fica. Os salmos que estão em volta, o 92, o 93 ou o 90, eles têm versículos específicos ali que falam de situações de guerra, muitas vezes, de situações onde diz assim, porque Deus mandará a sua justiça e vai destruir todos os povos da terra e vai matar todo mundo e vai fazer... Tá entendendo? O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é realmente uma alegoria, um ponto de conexão ali simbólica para algo que é real. Então, se a nossa memória fotográfica registra esse tipo de coisa, isso vai ficar gravado de uma forma muito latente. E não importa se o texto que está do lado ali é um texto positivo, né? Tá dizendo que Deus é bom, Deus é misericordioso, ótimo, não importa. Porque o nosso cérebro, ele vai sempre registrar e enfatizar aquilo que é mais forte, aquilo que é mais tenso, por assim dizer. Então, uma
Bíblia aberta dentro de casa não é interessante, tá? Não importa qual seja a página. É muito importante que você, que gosta de ler a Bíblia, leia e acabou de ler, fecha, guarda dentro de uma gaveta, guarda num lugar específico, porque aqueles textos têm valor espiritual, valor energético. Não é interessante deixar esses textos sempre à vista. Tá bom, gente? São 5 atitudes muito importantes que, se você cultivar como hábito e levar isso como regra de vida, você vai se conectar com a sua espiritualidade de uma forma muito mais fácil e melhorar os seus pontos de atração de dinheiro e prosperidade. Gostou desse episódio? Gostou do nosso podcast? Gente, compartilhe com seus amigos, envie para todos aqueles que você conhece aí, compartilhe no grupo da família, nos grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos promover isso, que eu tenho certeza absoluta que fazendo isso você vai transformar o mundo em um lugar melhor. Eu fico por aqui, aguardem sempre novidades e até o próximo episódio.